Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Animados para esse sábado? Animados para o retorno das nossas atividades aqui da DABC? Quem está entrando a primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Doutor João já entrou, Eliette já entrou. Opa. Já vou mandar a solicitação para o doutor João. Oi, doutor João. Oi, tudo bem? Tudo e você? Graças a Deus, tudo na paz. Como é que foi Doutor de João, fim de ó, ano? já tá aqui com a gente a Eliette. É alguém de educação física, né? O Luiz. Eu acho que é o Dório que tá pela fotinho. Então, doutor João, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou passar o cronograma das nossas lives desse mês, né? Então, hoje é você. Na semana que vem, no dia 22, seguindo aquele nosso cronograma, né? Que a segunda live do mês é sempre com o psicólogo, vai ser com o Rafa. E no dia 29 vai ser com o Dório, né? Que é o nosso professor aí de educação física. Então, essas são as nossas lives. Todas serão aqui pelo Instagram, né? Então, não me abandonem. E, doutor João, conta pra mim como que você foi de férias, descansou um pouquinho. Ah, é o Emanuel que tá aqui. Muito bem, eu quero dar bom dia a todos que estão nos assistindo agora, a você, a Ediete, e desejar um grande 2022 para todos nós, para a nossa comunidade ADABC, né? E para todo mundo. E esperando que esse ano as coisas melhorem, que a gente possa se encontrar presencialmente, né? Que é muito mais interessante, é muito mais gostoso a gente apertar a mão das pessoas, dar um abraço, ver um sorriso. E aqui a gente só vê a tua carinha e aqui é só a minha, né? E uma carinha lá meio pequenininha lá, imóvel, né? Pequenininha. Isso. Então, gostoso é a gente ver, abraçar as pessoas, conversar com as pessoas. E esse ano, vamos lá, vamos continuar com a nossa meta, que é a ADABC, a meta em educar o portador de diabetes, né, em todos os seus aspectos, no aspecto médico, no aspecto psicológico, no aspecto nutricional, no aspecto de atividade física, odontológico, podólogo, enfim, contar com toda a nossa equipe multiprofissional que carinhosamente ajudam, né, nos prestigiam todos esses anos. Até quantos anos já temos a DABC, Elaine, você lembra? É desde 98, não é? Em 98, sim, dia 18 de outubro de É, o dia do médico 1998, é dia do 98, médico, é. que ela foi criada como uma entidade, como a DABC. Já Isso. existia antes a Casa do Diabético, né? Que era do Lions Club, lá na nossa sede, lá era o Lions Club, isso desde 1984. Então, já há muitos É, anos de estrada, né? Nessa área de educação em diabetes. é, Começou mais é você e timidamente, o Arual, né, doutor João, que isso, começaram tudo isso lá. o nosso saudoso e querido Dr. Arual Augusto É, Costa, que muitas lembranças, muitas mensagens boas nos deixou. sim, Muito bem, ah, a pode falar. primeira vez que eu fui na de ABC foi numa aula dele. A minha primeira aula foi a aula dele, que ele tinha aquele folderzinho, lembra, doutor Ah, João? sim, alimentação, isso De mesmo. alimentação, ele tinha pirâmide. E aí ele ia falando, falando. E aí ele tá falando que a gente vai fazer 24 aninhos Sim, esse ano em 24 aninhos outubro, em né? outubro, Já isso. somos maiores de idade, né, doutor João? Já quase bodas de prata, né? Quase. Né? O ano que É, vem aí a gente vai fazer 25 anos. e a Jane tá aqui com a gente também, né? A Cida também, né? O pessoal tá entrando. E, doutor João, O que você preparou para a bom, gente hoje?
Eu vou pedir para você se apresentar, que vai que alguém está assistindo a gente a primeira vez. Quem tiver, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E mandem a perguntinha de vocês. Aqui embaixo tem o aviãozinho, mandem essa live para os amigos de vocês, coloquem os coraçõezinhos aí para o pessoal ver que a gente está na live. Mas, doutor João, se apresenta, por favor. Bom, Elaine, eu sou João Sérgio de Almeida Neto, sou médico, endocrinologista, com atenção especial nessa doença que é o diabetes, nem vou chamar doença, nessa alteração que é o diabetes, já sou médico desde 74, então já 48 anos, né? 48 anos exercendo essa minha profissão que eu adoro muito. E estou sempre disposto a servir ao próximo, a servir aquele que tem diabetes, aquele que não tem diabetes, né? E sempre para tirar dúvida, orientação. Então, a gente faz isso com o maior carinho, né? E espero sempre boas coisas de todos. Isso, né? E você exerce a medicina raiz, né, doutor João? Né? Hoje em dia tem, né, você exerce a medicina aí com uma grande maestria, um exemplo. A Regiane está aqui com a gente, a Regina e o Telmo também, a Lu, a Zuleika, a Naimá, do Gabriel, a Eliane também está aqui. E, doutor João, como essa é a primeira live, né, desse ano, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o diabetes. As pessoas vão falar, nossa, que coisa chata, né, que é o diabetes. Nossa, mas antigamente eu recebia, ainda até hoje, né, quando a pessoa recebe esse diagnóstico de diabetes, hoje já praticamente no consultório ela já vem com o diagnóstico. Eu já fiz muito diagnóstico anteriormente, as pessoas não sabiam. Então a pessoa ficava triste, aborrecida, entrava em depressão, nossa senhora, era tudo que eu não queria na vida, eu que gosto tanto de doce. Né? Então, o diabetes é uma doença, uma alteração no nosso organismo, que a gente vai ter que levar a vida toda. Então, a gente não adianta querer brigar com o diabetes, a gente tem que ser parceiro dele, tá? Entender como é que ele age. É um casamento que nós vamos ter. E no casamento sempre tem coisas boas e coisas que não são tão boas assim. Né? Então, a gente entendendo o nosso parceiro, a gente vai se dar melhor. E o diabetes não é fim do mundo. Conheço muita gente que morreu de velho e não de diabetes. Agora, que muita gente sofreu com as consequências do diabetes por não se cuidar, por não ter atenção a essa doença. Então, a pessoa que cuida do diabetes, ela morre de velho, ou morre de outra causa, não de diabetes. Então, a gente precisa ser parceiro, não pode ser inimigo. E o diabetes é uma doença onde existe uma dificuldade do organismo em metabolizar o açúcar, a glicose, que é a nossa fonte de energia, né? Por uma questão simples, ou por uma falta de ação da insulina, que ela não consegue trabalhar, ou por uma falta da própria insulina, ela não é fabricada. Então, um desses dois motivos, ou falta de fabricação de insulina, ou uma dificuldade na sua ação, levam a um distúrbio que se chama diabetes, que é aumento do açúcar. Só que o diabetes, a gente traduz como aumento do açúcar, mas ele leva a outras alterações, que a gente nunca pensa, né? Mas existem alterações sistêmicas no nosso corpo, na nossa circulação, nos nossos órgãos. Então, a gente trata o açúcar, mas a gente tratando o açúcar está tratando as outras complicações que vêm dessa falta de controle desse próprio açúcar. Então, o diabetes não é o fim do mundo, tá? O diabetes é uma situação que a gente tem. Lógico, é diferente. Uma criança, né, como o Gabriel, que a Neima está assistindo aí, ele tem diabetes na tenra idade, né, 10 anos, se não me engano, é 9 a 10 anos. E um diabético que fica aos 70 anos. São histórias diferentes, são tipos diferentes, né? Lógico que quem tem 9 anos tem que ter mais preocupação, porque ele tem um futuro muito grande pela vida, né? E eu conheço muitas pessoas tipo 1, que atendi com 8, 9 anos, hoje já são casadas, já têm filhos, já tem uma até que vai ter neto.
Então, e eram diabéticas de infância, que a gente chama, se a gente puder dividir, né, o diabetes em dois, basicamente em dois grandes tipos, né, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 que acomete criança e adolescente, né, adultos jovens, e o tipo 2 que geralmente tem uma tendência familiar, já tem mais portadores de diabetes na família, e que aparece depois dos 40, 50 anos, e geralmente já fruto de uma obesidade, de uma hipertensão, de outros fatores que contribuem para o aparecimento do diabetes. Isso em modo geral, né? Você tem alguma outra consideração que você falou? Você entende muito de diabetes, então você até pode dar o seu pitaco aí para a Eu gente gosto quando bater você papo. fala, né, doutor João, que a gente aqui, né, tem como lema que o diabetes não limita, né? E você Isso, acabou de falar isso dos seus, né, da sua paciente que casou, que vai ser vó. A gente tem o João Bosco, a gente tem a João Bosco, Malu, né, grande o exemplo também. Dora, a Letícia, né? A gente Isso, tem muitos voluntários aqui com a gente que tem diabetes, a Andréia, né, que tem diabetes há muito tempo e que o diabetes não os limitou, né? Então eu acho que é isso, né? A mensagem. O Paulo está aqui com a gente, a Rita, a Jaque, a Mila, a Lu, o Sidão, né? E a Naimá colocou, né? né? Que é o aceita que dói menos, mas é um baque para a mãe de uma Sim, criança, né? Porque de uma hora, né, com a criança, né, doutor João, de uma hora para outra o diabetes cai sim, no sim. colo da família toda, né? O Porque, problema é esse, né? é o susto que a pessoa leva, principalmente os pais, né? O susto. Na quinta-feira estava tudo bem, na sexta-feira mudou tudo. Fala em medir açúcar, dar insulina, quer dizer, é uma transformação muito rápida. Isso que assusta os pais e a própria criança, né? A criança não tem tanta ideia do que vem a ser, mas Do que está principalmente os pais. acontecendo. À medida que É, vai aprendendo, vai entrando nesse mundo diferente, num outro mundo, então esse medo, aquela sensação ruim, ela vai desaparecendo, né? ela vai Fica uma, desaparecer. uma coisa normal. E eu sempre É, costumo dizer, o que eu costumo dizer dos tipos de diabetes? Quais são os tipos de diabetes, Elaine? eu faço a resposta certa ou eu faço a resposta errada? Faz a errada para depois a gente fazer a certa. Então, eu diria que é o tipo 1, tipo 2 e o diabetes gestacional. Errado. Qual que é a resposta certa? É o diabetes tipo feliz e tipo não feliz, né, doutor João? Porque Isso. diabetes Vai ser a gente é, né? Quem isso. tem, Não dá para quem mudar. tem, né, doutor João? E quem não Isso. tem, não tem. Isso. Então, o diabetes não dá para mudar. Então, a gente tem que assumir. Eu vou ser uma pessoa com diabetes feliz, não infeliz, não menos feliz. Então, É, é o diabetes, a gente é diabetes feliz. Tá? é isso mesmo. E aceitar, né, doutor João, que é a Isso, tecla que a gente bate aqui com o Rafa, né? Como a Naimá falou, que é um baque, né? Mas tem que juntar os caquinhos e seguir, né, doutor João? Não isso, tem isso. outra escolha, né? Porque se não seguir as recomendações dos profissionais que o acompanham ou que vão acompanhar, os desfechos vão aparecer, né, doutor João? Infelizmente, né? Infelizmente. Eu, no passado, via muito mais complicações, né? Tipo amputação de pé, perna, pessoa fazendo diálise. Hoje, felizmente, hoje eu vejo muito pouco isso. Tá Praticamente eu não bom. vejo mais ninguém ter a perna amputada ou estar fazendo diálise, a não ser pessoas que já eram diabéticas há muitos anos e aí eu, por um acaso, eu passo a atendê-las, né? Mas as pessoas que eu sigo e as pessoas que têm um acompanhamento médico de rotina, não, geralmente não tem essas complicações, não. Eu, ano passado, atendi bastante paciente com retinopatia diabética. Isso. Então, a Tá? retinopatia é o tipo da coisa que dá para evitar, né? Primeiro, fazendo. Qual seria uma regrinha simples? A pessoa tem um diabetes tipo 1, ela ficou com diabetes tipo 1, ela não vai se preocupar agora com o olho. No mínimo uns 5 anos para começar a fazer o exame de retina.
Eu aconselho sempre fazer, porque é bom. A gente está num grande centro, é uma coisa fácil de fazer, né? Um oftalmologista é só olhar o olho. Mas se forem em lugares menos favorecidos, assim, em termos de atendimento médico, não precisa ficar tão preocupada, uns 5 anos. Agora, a pessoa já adulta, que descobre ter o diabetes, vai lá e fez uma glicemia, deu 200, 250, não sabia que tinha diabetes, esse aqui que minha Doutor... bateria está acabando. Deixa eu Ah, tá. carregando aqui. Então, esse Ah, já tá. devia fazer um fundo de olho logo no início do diagnóstico. Né? Perfeito. Pois não, pode continuar. Já pus Então, aqui. Carregar. então para a questão de exames de fundo de olho, para tipo 1, mais ou menos depois de Não precisa ser 5 logo anos, né? isso, logo depois Agora, dos se 5 você anos. tem acesso, né, a um oftalmologista, né, se você Sim, mora numa grande cidade, num grande centro como nós aqui, você já pode também iniciar esse acompanhamento com o oftalmo. E perfeito. o Mas tipo pelo menos uma 2, vez por ano. pelo menos uma vez por ano. E o tipo 2, logo no início do diagnóstico, porque a gente não sabe muito bem a data, né, doutor João, do Isso, tipo essa é a 2, coisa né? importante que você falou. Ele fez o diagnóstico, mas ele não sabe há quanto tempo ele já tinha diabetes. Ele não sabe há quanto tempo. O doutor João tá aqui com a gente, a É, Lígia, a Flor, a Lisa, né, a é. Dani. A Eliette está falando que o Gabriel é um fofinho lindão, verdade. Agora, doutor João, tá aqui uma tal de Débora Mascarelli. Eu acho que Débora, você não conhece. não conheço. Essa Débora não conheço. Quem que será? Quem será? É a minha Não sei. querida filha número 2, porque tem a filha número 1, que chama Marcela, e a filha número 2, que é a Débora Mascarelli de Almeida. Um beijão, ela vai viajar agora, boa viagem, um beijão para você. E ela colocou uma frase que eu muito concordo, que você é o É, melhor médico do mundo, é né? bom. Filho dela, né, tem que ser, né? Eu concordo. Então tá bom, É, obrigado então. eu diria, né, doutor João, para a gente entrar no nosso bate-papo aqui, né, É, dos 10 passos, que o passo número 1, né, para a gente ter um bom controle do diabetes ou de qualquer outra doença, né, é a gente ter um médico para chamar de seu, né? A importância do sim. acompanhamento médico aí. Isso é o que Fala um eu acho pouquinho importante. sobre Isso que eu acho isso. importante. Hoje a maioria das pessoas tem convênios, né? E geralmente os convênios, às vezes, atende um médico, depois ele sai, vai para outro médico. Então fica numa roda de médicos assim muito grande. Eu sempre aconselho, se você gostou do seu médico, se você se deu bem com ele, procura mantê-lo sempre, com convênio, sem convênio. O médico ele tem que ser seu amigo, aquele seu orientador, aquele que possa te ajudar nas suas dúvidas, nas suas alterações glicêmicas, né? Então, essa que é importante. Existe uma coisa que chama relação médico-paciente. E a relação médico-paciente tem que ser a melhor possível. Então, hoje, a gente vive um esquema de dificuldades econômicas, né? essa crise com o Covid, desemprego. Então, a gente até entende. Então, procurar, você se deu bem com o médico, ele gostou você gostou dele, ele te traz aquele conforto, porque o médico não é só o físico, ele é o psíquico também, te dá um conforto psíquico, né? Te ajudar você emocionalmente, né? Que é muito importante. O Rafa sempre fala isso, que a parte psicológica faz parte integrante do bom controle do diabetes. Né? Então, isso que eu acho que é importante, vocês terem um médico de confiança e, por continuar sempre, na medida possível, mantê-lo como seu médico principal. Verdade. E é uma relação, né, doutor João, que com o tempo eu acho que a gente vai se conhecendo, né? Nós, pacientes, vamos conhecendo como que vocês trabalham e vocês Sim, também vão entendendo como que a gente funciona, né? sim. Não é na primeira consulta, né, Você doutor João? imagina uma consulta aí lá, uma boa consulta de meia hora, 40 minutos. Não dá para você saber entender tudo que a pessoa como é que é o meio ambiente dela, o que ela come, que tipo de exercício que ela faz, se ela não faz,
que tipo de angústias ela está passando, né? Que ela está passando naquele momento. Então, realmente é um segmento que a gente vai entendendo as pessoas e a gente vai fazendo uma visão diferente e procurando propor para essa pessoa um melhor caminho, uma melhor solução para aquilo que ele está apresentando, né? Então, E isso leva tempo. isso para todas as especialidades, né, doutor Todas as João? especialidades. Para Existe aquela coisa que é mais psicologia. rápida, né? Por exemplo, você fraturou uma perna. Você vai lá no ortopedista Sim, e conserta a perna e acabou. Depois que cicatrizou, tirou o gesso, aí acabou. O ortopedista foi embora da sua, ele foi uma passagem. Mas o clínico geral, o cardiologista, o endocrinologista, o obstetra para as mulheres, o ginecologista, né? Tanto, o ou até o urologista obstetra, para os urologista. homens. Então, eles têm que ser médicos assim de sua confiança, que Para a eles têm que gente que usa ter óculos no oftalmo, né, oftalmo, doutor isso. A João, gente tem que né? ter alguém de referência em cada área, né? Sim. E fazer as consultas, né, doutor João, conforme o combinado, né? Então, se Isso. você quer ver o Gabriel ou eu, enfim, a cada 3, cada um é de um jeito, né? Pode ser Cada que um o de um Gabriel jeito. seja todo mês, eu a cada 4 meses, A cada 6 enfim, meses. outro paciente 6 meses, outro paciente o ano, né? Então, o Isso. importante é fazer o seguir as orientações, né, doutor João, nesse período, porque também não é Perfeito. só ir lá e conversar e depois não fazer, né? A Né? gente tem que fazer a nossa parte aí como paciente, Certo. mas ir conforme o combinado que a gente fez ali na consulta, né, doutor João? Porque a gente tem Perfeito, que ser perfeito. os dois são ativos na consulta, né? Não é só você que fica lá Não, falando sim, o que a gente sim. tem que fazer, e também não é só a gente que quer fazer o que a gente quer, né, doutor João? Tem que ter a conversa aí, né? Por isso que a relação médico-paciente é uma coisa importantíssima, né? E o tempo de consulta ele tem que ser pelo menos o mínimo possível para você sair feliz, para você sair contente, tá? Exato. Infelizmente, às vezes, hoje, se você vai no plano SUS, etc., é consulta muito rápida, praticamente não dá tempo, e o médico não tem culpa, porque ele tem que atender 40 em 3 horas, 2 horas, tá? Ele não tem culpa, ele não consegue dar aquilo melhor que ele pode. Tem muitos médicos bons no SUS, eu conheço muita gente boa, mas só que não tem tempo hábil para fazer a sua explicação. Por isso que é importante a ADABC. A DABC não vai consultar ninguém, mas a DABC vai levar instrução, conhecimento em relação ao diabetes para essa pessoa que tem pouco contato com o médico, com um contato, vamos dizer, mais deficiente. A DABC vai suprir essa lacuna, dando informações com você na nutrição, na parte médica de medicamentos, com o Doro, exercício, com o Rafa nas angústias, com quem mais? Com a Cidinha Com a no pé, Cidinha, com a com a Flávia, Flávia no dente, enfim, com a André e com a com a André Letícia. Letícia explicando a monitorização, como é que se faz, como é que se Lá entende, na sede uma, também, né, doutor né? João, com as pessoas que frequentam ali, né? Isso, Porque antes, né, quem já frequentou a nossa sede sabe isso, né? O pessoal chega um pouquinho antes, fica ali conversando, fica um pouquinho depois ali e, conversando, né? e uma coisa que está provada, as pessoas que frequentam a sede, as pessoas que fazem, não só nossa sede, em outras associações, têm menos internação, têm menos complicação. Tá? Verdade. Elas sabem se defender muito mais, por exemplo, de uma hipoglicemia. Né? Uma hipoglicemia, às vezes a pessoa fica apavorada. Eu conheço uma mãe que levava a criança, a filha dela, no pronto-socorro, ela está com hipoglicemia, precisa dar açúcar. Isso na época que não existia muito fitinha, não, era só. Ah, mas como é que a senhora sabe? Ah, mas eu sei que é hipoglicemia. Não, nós vamos colher um exame de sangue e vamos ver. Vocês imaginam, na época que não tinha fitinha para você fazer o teste capilar, você ia colher sangue, ia para o laboratório, depois de 1, 2, 3 horas que vinha o resultado. Você imaginou a hipoglicemia levar 2, 3 horas para ser tratada? Então, eu É, conheço essa mãe, ela é presente até hoje, que ela brigava comigo, não pode dar açúcar, eu me responsabilizo. Aí eu me dava açúcar, a criança ela saía daquele quadro de hipoglicemia, que ela tinha como frequência, naquela época era pouca, as insulinas eram, vamos dizer, eram um pouco mais difíceis de tratar,
em relação à hipoglicemia e mesmo ao controle do diabetes, né? Você imaginar, existia a insulina U40, U80, era uma confusão. Eu imagino. Você não imagina como é que era. Era uma confusão. Lá na associação, antes de ABC, a gente dava azar, U40, U80. Tinha pessoa que falava, eu tomo a da mais forte, que seria U80. Não, eu tomo a minha mais fraca, U40. Não existe, é tudo igual, né? A insulina era uma só. Até que depois, mundialmente, foi padronizado para todas as insulinas U100, né? É uma insulina só. Então, a informação é importante. Sim. E hoje, né, doutor João, a gente tem sensor. O sensor, em quantos segundos que a gente passou o sensor? Hoje é uma beleza. Hoje o pessoal hoje é uma beleza. No a única paraíso. coisa que é um pouquinho ruim, porque essas coisas custam caro. Tá? Custam caro. Mas, em termos, quem pode, é uma beleza. Ele é um nosso cérebro que está funcionando lá, sabendo como é que está a glicemia, está subindo, está descendo, está ficando igual. Você precisa comer, você precisa usar um pouquinho mais de insulina. É uma beleza. Né? A Letícia, que tem esse... Ela trabalha com o freestyle livre, né? Que isso é uma revolução e vai vir coisa melhor ainda, viu? Vai vir coisa melhor. Está só começando, né, doutor João? Começando, isso mesmo. A Gislaine está aqui com a gente, desejando feliz ano novo. O Paulo, a Kelly, o Alexandre. E a Gislaine colocou, né, que até mesmo para um adulto, né, quando vem o diagnóstico, mesmo que tardio, né, nem sempre também é muito fácil, né? O Quinho está aqui com a gente, o Anderson. A Eliette colocou, né, que na DABC a gente aprende a ser, tipo, feliz. Né? O Sidão falou que está com saudade da gente. A Naimar colocou que desde o início o Gabriel lidou muito bem com tudo isso, né? Com a orientação tudo muda e com a tecnologia da bomba também, né? A Isabela também está aqui com a gente. Tem bastante gente, hein? A Ana, a Marisa. Você imagina todo mundo lá no salão lá da DABC? Ia estar bom demais, né, doutor João? Ia ser bom demais. Contar uma piadinha, cada um contar a sua experiência. Isso que é importante, sabe? Essa reunião que a gente fazia, né? Cada um contava o seu caso, como é que aí o outro respondia, não, você deve fazer assim. Era uma terapia coletiva. Terapia que se fazia lá no dia de atividade, vamos chamar médica, né? Que a gente falava o que é diabetes, medicamentos, as insulinas, né? Então, cada um dava a sua experiência, tem gente que é mais tímida, não falava nada, e tem gente que gosta de falar um pouco mais. E é mais falante. É mais falante e falava, contava, tomo isso, tal, eu passo mal, eu não sei o quê. Enfim, essa troca, né, doutor João? Porque é uma troca de informação importante. E tá todo mundo no mesmo barco, né, doutor João? Essa semana entrou bastante gente nos grupos recém-diagnosticado e é legal que toda vez que entra tem dois assuntos na alimentação que sempre perguntam. Sobre o chá de insulina e sobre a batata Yacon, né? Então, e aí é legal porque as próprias pessoas que já têm bastante tempo de diabetes, eles já respondem, né? Então, é legal isso. Doutor João, mas antes da gente entrar na comida, já que a gente estava falando lá dos sensores e tal, eu vou para o segundo pilar aqui, que é o controle da glicemia, né, doutor João? Sim. Tem que fazer, né, doutor João? Não tem jeito. A monitorização em casa da glicemia tem que fazer, né, doutor João? E aí só difere um pouco. Aquele que é um diabetes já adulto, já de muitos anos, já é um diabetes mais estável, ele pode fazer uma monitorização um pouco menos frequente. Tá? Não precisa ficar toda hora, todo dia, antes do almoço. Em suma, se ele fizer, é melhor. Tá? Quanto mais fizer, melhor. Mas ele não é tão necessitado de fazer isso. Aquele que já é usuário de insulina, que é um diabetes, ou um diabetes mesmo tipo 2 recente, ele precisa se monitorizar um pouco mais, tá? Para ele saber como é que anda a glicemia. E teve um estudo que mostrou que só a monitorização, sem mexer na medicação, o indivíduo se monitorando mais,
a hemoglobina glicada caiu, sem mexer na medicação. Então, só o fato da pessoa se monitorizar, ela começa a ter mais cuidado e melhora o seu controle. Então, para quem usa insulina, geralmente fazer uma glicemia capilar em jejum, antes de uma refeição, antes do almoço, antes da janta, ou antes do almoço, depois do almoço, antes da janta, depois da janta. Quer dizer, quanto mais monitorar, melhor. Tá? Então, eu acho que a monitorização é um pilar, além da medicação, no tratamento do portador de diabetes. A única coisa é que isso é caro também, né? É caro. Hoje a gente consegue, no SUS, a gente consegue, no posto de saúde, né? Infelizmente, só para aqueles que usam insulina, se utilizam insulina, para aqueles que têm comprimido, o SUS não dá. Mas pelo menos já está dando para quem usa insulina, então isso é bom, né? Monitorização, porque se for fazer por custo próprio, ele realmente sai caro. Ele é caro. Não é uma coisa barata, né? Doutor e se usar João, o Libre é melhor ainda, né? E qual que é a meta de glicemia? Em que faixa e que mais ou menos essa glicemia tem que ficar? Hoje, com o uso dos sensores, se levou a alguns parâmetros. Que se fala de 70 a 180, que seria o ideal a gente manter essa faixa. Tanto em jejum quanto pós-comer, tá? De 70 a 180. Quanto mais glicemias dentro dessa faixa, é melhor. Se a gente individualizar, por exemplo, em jejum, o ideal seria, no máximo, até 110. Se eu tiver um pouco menos, 100, 90, melhor. Mas não passar de 110 em jejum. O pós-comer, 2 horas depois, porque existe um tempo. Não adianta você fazer meia hora, 1 hora. 2 horas que foi padronizado. 2 horas depois de uma refeição, seja ela qualquer, não passar de 140. E esse seria o ideal. E se aceita até 180 como um parâmetro razoável, bom. Tá? Não é o ideal, mas é bom. Acima de 180 ou 200 já é um número que não é satisfatório. Isso, então, são esses 2 números. Em jejum, até 110, pós-alimentar, não passar de 180 e, de preferência, estar na faixa de 140. Tá? Então, esse seria o padrão-alvo de 70 a 180. Hoje, e aí a glicemia tem que ficar aí... nessa faixa. Nessa faixa em torno de, para quem usa o Libre, em torno de 70% para mais, é isso? Não só o Libre, como quem faz a monitorização. É que com o Libre aparece, né? No Libre aparece, isso. No Libre aparece esse gráfico, dá até ver quantas vezes a pessoa subiu de 180, quantas vezes ela teve abaixo de 70, que isso é importante também. A hipoglicemia, às vezes, é mais lesiva do que o açúcar alto. Então, a hipoglicemia é uma coisa séria, que talvez a gente vá falar mais para frente, mas é uma coisa importante. Então, seria essa faixa de 70 a 180, em jejum até 110, e pós-comer 2 horas, se ele fizer depois de meia hora, 1 hora, às vezes pode estar mais. 2 horas depois, no máximo até 180, e o ideal 140. Não falando eu gosto, né, doutor João, de gravidez, a mulher... Para quem usa as pontinhas de dedo, eu gosto de grifar. Então, eu tenho o marca-texto amarelo, verde e vermelho. Então, vermelho é a hipoglicemia, verde é que a glicemia tá bom e amarelo é que passou do 180. Eu gosto de ir pintando. Perfeito. Para a gente ver se tem mais verde, né? Porque tem que ter, né? Se eu usar verde como dentro do alvo, tem que ter mais verde, que é até para mostrar para o paciente, né? Perfeito. Porque o Libre faz isso pra gente, né? Mas não é todo mundo que tem. Então, é legal também, talvez uma sugestão aí para quem não tem o Libre, escolher aí a canetinha do farol, né? Verde, amarelo, vermelho, enfim. Isso. Para ver e ter mais verde, né, doutor João? Tem que quanto mais verde, melhor. Quanto mais verde, melhor. Agora, esses números, se for numa gravidez, esses números mudam um pouco, tá? Na mulher grávida... o ideal é no máximo 140, já em 2 horas, né? E glicemia abaixo de 100, na faixa de 90, 92 em jejum. 92 então, em jejum. Seria para a gestante. Tá? A gestante tem esse número é um pouco diferente. Tá? Então, para gestante seria de 70 a 140. Isso.
Tá. Isso. E aí, e aí também é aquela coisa, a maior parte do tempo aí dentro desses valores, Desse mas em valor. jejum próximo dos 90 Isso. e 2 horas depois. Pós-prandial, não passar de 140, tá? O ideal até na faixa E, de 120. doutor João, mito ou verdade? Porque hoje em dia, com a tecnologia, é claro que todo mundo quer a tecnologia, né, doutor João? Até eu que sou mais boba. É. Mas só o Libre funciona? Só o sensor funciona? Ou a boa e velha pontinha de Sim. dedo O também dá para a Libre, gente ter? o Libre é uma oportunidade de a gente enxergar melhor com mais facilidade, tá? Mas não é o salvador da pátria. Realmente ele nos traz muita informação. Mas se eu usar uma fitinha, né, fazer a chamada glicemia capilar, que não dói, tem muita gente, faz o que dói. Não dói. Às vezes, os lancetadores têm uma profundidade que ele faz a espetadinha, né? Então, regular essa profundidade praticamente é indolor. E sempre fazer na lateral do dedo, não fazer aqui, né? Fazer na lateral do dedo. Né? Aqui, né, doutor João? Isso, Vou pôr aqui o dedinho, isso, aqui. isso, na lateral, tá? Na Tá. lateral, aí é Não fazer praticamente assim. não fazer assim. Fazendo assim, Tá. dói mais. Dói Dói mais. mais. É mais sensível, onde a gente tem o tato, né? É mais sensível E, mesmo. e Então, doutor João, um pouquinho de sangue, né? Porque uma vez um eu pouquinho. vi, Hoje, tinha uma moça que tinha uma mãe que fazia, saiu um monte de sangue do dedinho da criança, né? E aí faz a pontinha e vai puxando, né, doutor João, com o dedinho para baixo, isso. até sair uma gotinha de sangue, na verdade, Mínima, né? Não a precisa de. microgota. As fitinhas mais antigas, elas precisavam de uma gota maior mesmo, para preencher todo aquele quadradinho que fazer a reação química, né? Hoje, não, a microgota que ela até é aspirada, nem precisa colocar, a própria fitinha já chupa essa microgota, praticamente, não sei te dizer agora em quantidade, mas é uma coisa mínima, tá? Pequenininha, né? Não precisa Pequenininha. ser Não grande. precisa ser. E E a Naimar antigamente colocou fazia, sabe como? Na urina. Fazia a glicofita, que era uma fitinha que glicofita. você molhava na urina, né? E ela ia mudando de cor, ela era amarela, ela ia ficando verde, dependendo da quantidade de açúcar que existisse Na naquela amostra urina. de urina. Isso. Então, a gente denominava uma negativo, uma cruz, duas cruzes, três cruzes, quatro cruzes. Né? Quando ela ficava praticamente preta, significava uma glicosúria muito alta. Uma glicosúria muito alta. Glicosúria é o termo que a gente fala para a glicose na urina. Glicosúria. E Glicemia é no sangue, no glicosúria sangue. na urina. Tá? Então, hoje, graças a Deus, a gente não usa mais esse tipo de medição, né? Que era muito inexata, né? Às vezes a pessoa estava tendo hipoglicemia e a glicofida dava 4 cruzes. Por quê? Porque era uma urina já coletada já de 2, 3, 4 horas, né? Então, a hipoglicemia naquele momento, naquela hora, só que a urina já tinha 4 horas antes. Então, ia fazer o teste e dava positivo. Não, isso não é hipoglicemia. E realmente era hipoglicemia. Então, a gente tinha que usar muito o quadro clínico, aqueles sintomas de hipoglicemia. Né? Então, doutor hoje, João, antes de você falar da hipoglicemia, né? Então, a Naimar colocou que é a de ABC com a Eliette, né? E com nós profissionais orientando. Tira os fantasmas, né? Que a gente ouve por aí, né? A Marta tá aqui. A Mônica, a Dani, a Sol. Estão perguntando onde você atende, a Eliette já falou, a Inês Paludeto está aqui, né? A Márcia também, a Daiane Piaretti, psicóloga, o Rafael. Agora, doutor João, tem uma tal de Eliette Sanches Almeida. Eu não Eliette, conheço. Você essa também conhece? não conheço a Eliette. Quem será a Eliette? Quem Eliette será essa Santos sua de irmã? Almeida, minha querida Maninha, excelente ginecologista. Um beijão para você. Como que é, doutor João? Ginecologista de mão cheia, né, De mão doutor cheia, João? isso mesmo.
Tá? Um abraço, um grande abraço para ela. Dividir, a Dani colocou, dividir os medos faz com que estes medos diminuam. A Malu entrou. Aí a Eliette colocou que está com saudade das reuniões presenciais. Está todo mundo, né? O Ângelo, né? A Naimá. A Naimá gosta dos nossos mitos e verdades. Eu separei alguns aqui, Naimá. Aí o mestre colocou, doutor João, está falando que é o Demétrio. Está perguntando se você lembra do Demétrio. Demétrio, lembro, professor de artes marciais, coisa assim. Estava no Rio de Janeiro, esse é o Demétrio que eu estou pensando. Estava no Rio de Janeiro há muitos anos atrás. Não sei se é esse mesmo ou não. Doutor João, a Mônica colocou uma pergunta. Não sei se você saberia responder. Talvez a sua irmã possa ajudar aí escrevendo. Ela está usando o extrato de amora por conta da menopausa e ela quer saber se abaixa a glicemia. Você sabe alguma coisa? Não, sobre extrato de amora? Não, em relação a controle glicêmico não tem nenhum efeito, tá? Todos esses chás e extratos, etc., não tem ação na glicemia, tá? Então, por isso que a gente não deve usar chá de pata de vaca, folha de insulina, enfim, todos esses que aparecem aí na mídia, né? A gente tem que tomar cuidado com a mídia, viu? A internet dá muita informação que não é real, não é verdadeira. Então, a gente tem que... Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, um moço, ele era cozinheiro, não é culinarista, não, ele era cozinheiro. E ele trabalhava num restaurante, ele era ajudante de cozinha, aliás, e ele era diabético que usava insulina, NPH na época. NPH ainda tem hoje, mas é outra NPH ainda, a NPH animal. E aí ele foi num pai de santo e falou, não, você pode parar que você vai ficar bom. Aí ele parou a insulina, ele entrou em coma diabético, em cetoacidose, foi para coma, só não morreu por sorte, tá? Porque ele seguiu um pai de santo que falou que ele não precisava usar insulina, que ele ia tomar um chá, fazer passe, etc. Então a gente não deve, a gente tem que, nessa área, a gente tem que ter muito cuidado. Se a gente quiser ter alguma informação correta, ou vai para a DABC, ou alguma associação importante, ou vai na Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD. Não põe só SBD, porque SBD vai no dermatologista. Tem que pôr Sociedade Brasileira de Diabetes. E lá tem uma parte para o público em geral, para tirar suas dúvidas. Tá? Então, ali você vai ter informação correta. Então, não vá atrás de... Tem muita coisa aí que aparece na internet, de remédio, de faça isso, você vai ficar sem isso, sem aquilo, perder peso. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Milagre existe. Tá? Para algumas pessoas que Deus escolhe. Então, isso existe. Agora, o outro milagre está com a gente, no nosso esforço, de a gente ir atrás da coisa certa. Doutor João, o Paulo falou que usou a glicofita, a Adriana falou que gosta de ouvir esses relatos, né? A Maria Aparecida entrou aqui, a Malu também falou que usou muito glicofita, e o Alho Meu colocou que quando ela era menina, a fita dela ficava muito pretinha, né? Então ela é diabética antiga, então já deve estar com mais de idade agora. A Marisa também está aqui. A Eliane colocou muito bom esse novo aprendizado, pois minha docinha foi diagnosticada tem 1 aninho, né? Em março do ano passado. A Lara, acho que é Lara. O Sidão falou que tá com saudade do cafezinho da Lina. Isso. Né? Eu também, viu, Sidão? A Eliane colocou que alívio o senhor falar desses chás, pois assim que minha filha foi diagnosticada, foi o que me indicaram. Porque ela não gosta de chá, e o chá não é
não é o importante, né, doutor João? O importante é o que a gente começou a falar aqui, né? A gente falou, nós vamos entrar no terceiro assunto, né? Então, a gente falou do acompanhamento médico, a gente falou das medidas de glicemia. E, doutor João, agora de alimentação, eu acho que a Isso gente você é poderia falar. craque. Você é craque nisso. Eu acho que a gente podia falar de hipoglicemia, a gente podia falar dos chás e uma diquinha de alimentação. Então, vamos começar aí. A hipoglicemia. Explica para nós. Medi minha glicemia e deu 54. Sei. Então, hipoglicemia, o que é hipoglicemia? Primeiro é queda do açúcar. Tá. Açúcar abaixou. Convencionou-se 70 o número mínimo de glicose, 70. Abaixo de 70 é considerado hipoglicemia. Hoje tem até 2 níveis. 70 até e abaixo de 54 seria o nível 2 de hipoglicemia, tá? Mas qualquer abaixo de 70 é hipoglicemia. Ela pode ser mais intensa ou menos intensa. Ela pode ter mais sintomas ou, às vezes, infelizmente, sem sintoma. Hipoglicemia assintomática, isso é perigoso. Então, a hipoglicemia é um quadro clínico que se instala abruptamente. De repente, eu estou bem, estou conversando, de repente eu começo a ficar mal. Como é que é ser mal? Eu começo a ter uma sensação de fome, um tremor, uma palpitação, um suor frio, palidez. Então, eu estava bem, de repente eu comecei a ficar mal. A primeira coisa que a gente tem que pensar, principalmente naquele que usa insulina para o seu tratamento, ou que usa outro tipo de remédio também, mas basicamente insulina, que ele está tendo um quadro de hipoglicemia. Se tiver um aparelhinho ali na hora, mede. Se não tiver aparelhinho, nada, não vai medir, já vai providenciar alguma coisa para ele usar para ele comer, de preferência um carboidrato de absorção rápida. Qual que é, Elaine, absorção rápida? Açúcar. Açúcar, tá? Então, um açúcar... Eu falo que a hipoglicemia, né, doutor João, é tomar uma atitude, né? Então... Isso. Se tá no shopping, para na primeira lanchonete, pede uma Coca-Cola. Normal, né? Não diet. Uma Coca normal, um suco de laranja, uma água com açúcar. Andar com balinhas, né, doutor João? Essas balinhas tipo de hortelã, né? Tem sempre as balinhas aí próximas, porque é como você falou, né? Do nada aparece. A gente pode ter uma hipoglicemia. Então tem que ter aí uma balinha. Agora, doutor João, mito ou verdade? Vou pegar aqui da Naimá, que ela gosta. Bombom, sorvete, chocolate, leite condensado, tem açúcar. Eu queria que você... Sem açúcar? Não, tem açúcar, né? Bombom, sorvete, chocolate, tem açúcar. O que você responderia para a Naimá? Pode usar na hipoglicemia? É absorção rápida? É absorção rápida? Não. Né? Porque tem gordura, tem proteína, né? Então tem outros tipos de alimento, né? Tem o açúcar simples, mas como tem... Se não tiver outra coisa, usa, mas de preferência não, tá? De preferência não. De preferência a gente tem que ser um açúcar de absorção rápida. Né? Hoje até no mercado existe aquele Gli Instant, né? Que é um sachêzinho de glicose, tem 15 gramas de glicose, que geralmente é o suficiente para você sair desse quadro, um desses sachêzinhos. Mas se tiver, é bom ser quem tem diabetes e usa insulina, seria bom ter um desse aí. Ou então a gente vai em restaurante, vai pedir para pôr açúcar no café, não vem aqueles sachêzinhos de açúcar da União? Pega 2 daquele lá, deixa no bolso, tá vendo? Porque lá tem uma quantidade boa, se você precisar de um açúcar imediato, você colocar aquilo na boca, ou põe na água, ou põe direto na boca, já come aquilo lá, né? Aqueles saquinhos de açúcar que tem, não de adoçante, de açúcar que tem para pôr no café, ali na padaria, no bar, né? Que tem um café. Então, hipoglicemia é uma coisa que vem rápido. E ela pode se manifestar também com outros tipos de sintomas, os sintomas chamados neuroglicopênicos. O que quer dizer isso? Falta de açúcar no cérebro. Então, pode dar uma sonolência,
um estado de a pessoa não sabe onde é que está, Dor de cabeça. dor de cabeça, fica meio parada, para de conversar, não sabe. Então, isso também é falta de açúcar no cérebro. Tá? Tá. Então, é o menos comum. O mais comum são esses sintomas chamados adrenérgicos, de adrenalina. E esse é menos comum, mas também precisa ficar atento. Também precisa ficar atento. À noite, às vezes, criança que tem muito pesadelo. Né? Tá. Pesadelo, às vezes, é uma coisa, pode ser uma hipoglicemia noturna, pesadelo. Então, ficar atento a esses detalhes. Tá? Agora, tem pessoas que têm com a glicemia 50 e não estão sentindo nada. Isso é ruim. É a chamada hipoglicemia assintomática, ou sem sintomas. E é grave. Então, esse tipo de pessoa, às vezes, precisa fazer um condicionamento, ele precisa manter um açúcar um pouco até mais alto por alguns dias, semana, 2 semanas, 10 dias, o açúcar até uma faixa mais alta, para recuperar aquele sistema de defesa nosso que a gente tem, que libera adrenalina, cortisol, glucagon, que a pessoa que tem muita hipoglicemia, ele começa a exaurir esse sistema de defesa. Então, ele recupera. E tem pessoas que não recuperam, tá? Então, são pessoas que têm que tomar mais cuidado, se monitorizar mais vezes, ou usar o Libre, ou usar a ponta de dedo com mais frequência, e ficar mais atento. Então, esse é a hipoglicemia. Que hora que dá mais hipoglicemia, Elaine? Que hora que dá mais hipoglicemia? Se Acho fizer que à noite. Não, se você fizer exercício, né? Você tá se fizer exercício, se aplicar mais insulina do que... se aplicar mais insulina do que você quantidade maior de insulina, ou comer menos do que você precisa. Né? E você parou, você aplicou insulina de manhã, aí lá está andando, aí chegou na hora do almoço, apareceu uma pessoa, não, eu preciso fazer isso, aí você ia almoçar, deixou de almoçar. Ficar muito tempo sem comer. Isso, a insulina que você aplicou está agindo, né? Então, esses detalhes que a gente tem que saber o porquê da hipoglicemia. Se foi pós-exercício, excesso de pouca comida, excesso de insulina, enfim, saber o porquê que está tendo hipoglicemia. Estou tendo todo dia hipoglicemia, então eu estou com uma dose aumentada de insulina, preciso diminuir. Né? Então, precisa alterar o seu programa de tratamento. Doutor João, e antes da gente falar dos chás, né? Então, a Cá está aqui com a gente, o Marinho, o Toninho Reis. E aí a Eliane colocou, né, que a filha dela teve na véspera do Ano Novo, dormindo, hipoglicemia, chegou a convulsionar, né? E ela chegou a convulsionar. Convulsão também é um sintoma comum? É um sintoma mais grave já. A pessoa já entrou num estado de perda de consciência, tá? Ela entrou numa convulsão que vamos dizer, seria uma fase final de uma hipoglicemia grave, principalmente em criança, é convulsão. Tá? Por isso, sempre é importante, antes de deitar, ver como é que está a glicemia, fazer um lanchinho, um lanche que tenha um carboidrato de absorção lenta, né, para cobrir a noite. E se é uma coisa que está sendo muito repetida, então estudar esse esquema de insulina que está sendo feito, tá? Para ajustar as doses. Né? Mas a convulsão é um quadro, inclusive é dramático, né? Para o pai, para a mãe ver um filho tendo convulsão, uma coisa difícil, né? Mas pode ocorrer sim. Felizmente é pouco isso que acontece, mas é uma situação grave que, se você der açúcar, como é que você vai dar açúcar nessa hora? Me conta, Elaine. A pessoa está tendo convulsão. Como é que você vai dar açúcar? Na mucosa? Se der na boca a pessoa pode engolir colocar aqui na mucosa? Colocar na mucosa, de preferência, se puder, estiver perto se a pessoa souber aplicar alguma coisa injetável na veia... Eu ia falar, eu ia perguntar do glucagen, né? O ideal seria aplicar uma injeção de glicose na veia. Esse seria o ideal. Mas só o pai e a mãe que vai ter de jeito nenhum. Tá? Então, uma coisa que a gente pode usar de emergência é que você falou, qual que é? O glucagen, o glucagon.
Glucagen, que é o glucagon. Glucagon é o nome do hormônio mesmo que a gente fabrica. Glucagen é o nome comercial dessa substância, que é fácil de aplicar, uma injeçãozinha que se aplica como se fosse insulina, tá? Aplica, depois de 10, 15 minutos, a glicemia ela sobe, o açúcar sobe no sangue, tá? Aumenta a glicemia. Então, é uma coisa que quem tem diabetes tipo 1, principalmente essa pessoa que telefonou, não sei quem é, que você falou, ter uma ampolinha de glucagon de reserva em A casa. Eliane. Eliane, viu, Eliane? Compra uma ampolinha, chama Glucagen. Isso vende. Antigamente a gente tinha lá para dar, né, na associação, não sei, mas hoje a nossa farmacinha lá está meio desativada Não ou sei não? como que tá de Glucagen, doutor João, Não, às mas vezes a gente tinha, né, de doação, a gente tinha Glucagen. Mas é uma coisa que vale a pena ter, e quando for comprar, se a pessoa for comprar, vê a data de validade. Compra uma que vai valer, porque ela tem, se tiver já no final ou próximo de expirar a data de validade, é melhor comprar uma outra, porque a gente não sabe quando é que vai usar. Pode usar daqui uma semana, daqui um ano, né? A gente não sabe quando vai usar. e como diz a Letícia, né, doutor João, Glucagen é igual seguro de carro, né? A gente tem que ter em casa para não Igual a... usar, né? Não entendi. É igual a seguro Igual de carro, seguro de isso? carro. Espera não usar, mas tem que ter. É isso mesmo. A Beleza. Jane está perguntando o nome do sachêzinho, é o Glean Instant. Instant, É da Low Sugar. da Low Sugar. Isso. Ele parece Parece um aquele sachêzinho melzinho, de né? mel, né, Isso, doutor isso. João? É em Gli, farmácia. Eu acho que em farmácia, né? farmácia tem, é. Gli Instant. É É, da Low glicose Sugar. instantânea seria a Isso. abreviação, né? Gli Instant. E o Paulo gosta de usar porque ele acha que dosa melhor, né? A Eliette está falando aqui que ela já até pesquisou o preço, né? A Cris Almeida também entrou. A Peixaria. A Jane colocou que a internet caiu e ela não conseguiu anotar o nome. A Glinstan, a Eliette já mandou. A Delmirá tá aqui. O Patri. A Maria Aparecida falou que sofre muito com hipoglicemia, né? Ela precisa rever o que está acontecendo. É Maria Aparecida? Isso. Então precisa rever. Ou você está comendo menos ou está usando mais insulina. Você precisa adequar isso. A hipoglicemia, ela não é uma coisa boa, tá? A hipoglicemia também ela pode ser muito, às vezes, até fatal. Ela pode até desencadear infarto do miocárdio. Então, corrija, se você está tendo hipoglicemias com frequência, alguma coisa você precisa mexer, precisa alterar no seu tratamento. Tá? Perfeito. Doutor João, a Naimar fez uma pergunta bem legal, que é, o sachêzinho de mel também ajuda na hipoglicemia? Mito ou verdade? O que você responderia, Elaine? Ajuda. Ajuda, né? Sim. Qualquer veículo doce, tirando aqueles que não tenha gordura, né, sorvete, chocolate, qualquer veículo doce vai ajudar, tá? Tudo vai depender da quantidade de açúcar que ele tem naquele veículo. O sachêzinho, se eu não me engano, tem 10 gramas, né? Se eu não me engano. O Glinstan acho que é 15 gramas. O Glinstan é 15, o de açúcar é 15 também. E o de mel, aquele pequenininho, acho que são 10 gramas. Isso. De 8 a 10 gramas. Então, né? Um ou dois daqueles já é suficiente. Isso. Né? De repente usa né, doutor João? Aguarda 15 minutinhos e vê se vai precisar de um segundo, né? E, doutor João, não é para pôr 15 sachê de uma vez, né? Não é aí tem gente que abusa, come uma lata de sorvete, entendeu? Aí de 70 vai para 400, né? Aí não é bom também. A Lara colocou que tem glicemias, tem hipoglicemia de madrugada, tem hipoglicemia de madrugada, tem de madrugada algumas vezes hipoglicemia, sem sintomas, e é normal este aumento. Se ela está dormindo, às vezes ela não sente o sintoma, tá? Com o Libre se notou que muita gente tem hipoglicemia de madrugada. Depois do uso desse Libre,
Então, ele foi interessante, porque ele detecta a hipoglicemia que a pessoa não sente nada, assintomática, tá? Pela madrugada. Então, esse Libre veio para revolucionar mesmo o conhecimento do diabetes, viu? Da insulina, da ação da insulina em si. Doutor João, agora ela está perguntando assim, por exemplo, ela costuma ter algumas vezes glicemia de... Vê se é isso mesmo, que pelo menos que foi o que eu entendi, se não for, Lara, você manda de novo. Ela tem algumas vezes hipoglicemia de madrugada, sem sintomas, que ela só levanta e a glicemia já retorna. Pode acontecer isso? Levanta e já A só o fato de glicemia pode levantar é subir difícil. sem Não, açúcar? Pode ter uma hipo de madrugada e depois você acordar e pode, ela você normal? pode. A gente não pode esquecer que o nosso organismo ele se defende também. Então, ele começa a produzir, assim que você tem uma queda de açúcar, ele começa a produzir os hormônios chamados contrarreguladores, que é o glucagon, que é o cortisol, que é a adrenalina, que fazem subir açúcar, né? Que eleva a glicemia, vão lá no fígado e fazem o fígado produzir açúcar e mandar para a circulação. Só que isso leva um certo tempo, não é a pessoa está aí, levanta e já sobe, não. Então, esse processo é um processo lento, não é rápido, né? Não é tão lento, mas não é tão rápido assim. Então, não é só o fato de levantar que a glicemia sobe. Agora, ela tem que investigar por que ela está tendo mais hipoglicemia de madrugada. Então, se ela ou corrige a glicemia, a insulina dela, ou utilize alimentos de absorção lenta antes de deitar. Qual que seria, Elaine, um alimento, um carboidrato de absorção lenta, que seria ideal antes da pessoa deitar, principalmente aquele que usa insulina, tá? Qual que Eu seria? gosto da aveia, né? Aveia, Um pãozinho integral pão aí. integral com um pouquinho de queijo, o que mais? Um Que mais? iogurte, um Um iogurte com um pouquinho de iogurte, aveia também, ou um esse iogurte gel. com aveia e ou um leite, um mingauzinho de aveia, ou um pãozinho Ou, integral com queijo, ou aquele né? produto comercial que se chama Glucerna, que é um produto Glucerna. comercial, tá? Glucerna, ele é um preparado que tem um carboidrato de absorção lenta. Ele vem em pó, né? Você prepara na hora, ou já vem em sachêzinhos, assim, já vem. Agora, isso todo dia enjoa. Então, é bom a pessoa diversificar, né? Um dia um iogurte, um dia um pão integral, um dia uma banana com aveia, um dia esse glucerna, principalmente se ela tiver. E ajustar a insulina, ajustar a insulina. Ver se ela está tendo hipoglicemia no dia que ela faz mais atividade física. Então, às vezes a pessoa faz atividade física à tarde, ou então à noite. E de madrugada ela tem hipoglicemia, porque o exercício gera a oportunidade da pessoa ter hipoglicemia. Então, nesse dia, se ela vai fazer isso, diminuir um pouco a insulina dela, para não ter essa hipoglicemia. Então, precisa ver o porquê que ela está tendo hipoglicemia assim com mais frequência. Frequência. E corrigir isso, né? O Paulo me corrigiu, doutor João. O sachêzinho de açúcar tem 5 gramas. 5 gramas? Então... E o Glinstan tem 15 e o melzinho em torno de 10. Então, seria aí de 2 a 3 sachêzinhos de açúcar. Isso. Ou um Glinstan, ou de 1 a 2 melzinhos aí para corrigir a hipoglicemia. Isso, né? Perfeito. A Estela está aqui com a gente e a Dani colocou... que a Giovana não costuma ter, né? Não percebe as hipoglicemias quando ela está dormindo, e que depois que ela começou o tratamento nutricional melhorou bastante, né? Doutor João, ela é sua paciente, é que tá Cripadirara. Eu não sei quem é. Como? Depois manda o seu nome para eu falar para ele que às vezes aparecem esses nominhos, a gente não sabe quem né? Alguém colocou que está feliz com com o nosso retorno. O Rafa entrou, né, doutor João? Um abraço, Rafa. Você já falou ali no comecinho, né, do acompanhamento psicológico como um pilar. Semana que vem o Rafa está aqui comigo. O Rafa então, o Rafa dá umas lives muito boas, viu? Eu não digo que assisti todas, mas assisti muitas deles. Todas não deu para assistir, mas ele vale a pena
conversar Vale a com ele, pena. que ele tem muita informação, dica útil. A gente falou do acompanhamento, a gente falou do psicológico, a gente falou das glicemias, a gente falou, né, no acompanhamento, a gente falou aí das medicações, né, doutor João, de seguir a orientação do seu médico. Falamos de alimentação. E agora, doutor João, nós vamos falar de exercício, né, que é um outro pilar aí importante. Doutor João, para quem ainda não foi picado pelo exercício físico, né? Para quem não... É a Itagira, doutor João. Que Itagira. Sei, tá? sei. Tá. Um abraço, Itagira. O doutor João, para quem ainda não faz exercício físico, qual que seria a sua dica aqui? Precisa fazer exercício físico. Precisa fazer. Agora, a intensidade, a proporção, o tipo de exercício é que vai variar de pessoa para pessoa. Se é uma pessoa idosa que está com muita comorbidades, né? Então ele tem que ser uma pessoa que tem que ter mais prudência na atividade física, né? O Robson, às vezes, eu já assisti uma live dele, ele mostrou os exercícios que a pessoa pode fazer em casa, né? Com a vassoura, com uma porção de coisa de atividade física que pode ser caseira. O Douro também, ele é professor e entende muito dessa atividade física, já fez vários estudos mostrando a utilidade, o benefício que a atividade física proporciona. Eu recomendo, você tem que fazer alguma coisa, você tem que mexer, você tem que, no mínimo, fazer uma caminhada. Tá? Uma caminhada já é uma atividade física, não é a melhor de todas, não é a mais proveitosa, mas ela é importante. Te ajuda a combater, a melhorar o metabolismo da glicose. Ele ajuda, porque o exercício é como se fosse uma insulinazinha, viu? Para a glicose entrar na célula, ela precisa de insulina, mas o exercício também ajuda a glicose a entrar na célula. Então, ela vamos dizer, uma insulinazinha que ajuda a gente a controlar a glicemia. É isso mesmo. Tem uns estudos que mostram, sabe quantos passos a pessoa precisa dar por dia para não ser considerada sedentária? 10 mil? 10 mil passos por dia. Então, se você 10 mil passos por dia, eu uso o reloginho aqui. Ou o reloginho, quem tem celular. Hoje o celular. Eu já dei 12 mil passos. Hoje eu já saí de manhã, eu vou com o celular, deu 12 mil passos até agora. Eu dei só 120, doutor João, porque eu não saí de casa ainda. Ainda é cedo, ainda até a meia-noite ainda tem tempo. Eu não saí de casa ainda. Mas então, hoje eu vou caminhar voltar. É uma coisa segura. Caminhar não tem problema. Vai num parque ou na própria rua, né? Não precisa usar máscara quando você estiver em grandes em avenidas, em ruas, em parques. Você não precisa usar máscara. Se você estiver preocupado, põe a máscara. Você tem que usar máscara em ambientes mais fechados ou ambientes que tenham mais gente, mais população. Mas você anda, faz uma caminhada. Isso não precisa nenhum exame médico para você fazer isso, tá? A não ser que você sinta alguma coisa quando você faz essa caminhada. A não ser que tenha alguma já complicação. Isso. Agora, se você quiser fazer um exercício um pouco mais intenso, aí você precisa de uma avaliação melhor médica para ver como é que está seu coração, como é que está sua pressão, enfim. Você precisa fazer uma avaliação para ver até que ponto você pode ter, que tipo de atividade é mais indicada, tá? Mas uma caminhada tranquila, sem serem subidas, né? Uma caminhada no plano, qualquer um pode fazer, tá? Isso ajuda, é a insulinazinha que a gente tem para pôr a glicose dentro da célula. O Emanuel, né, doutor João, eu conheço ele por conta do Doro, né? Então ele tem um estúdio de musculação e ele tem lá no estúdio dele bala, açúcar, suco de laranja, os sachezinhos, ele também faz o teste. Ele quer saber se tem mais alguma coisa ali que precisa ter para a hipoglicemia. Para a hipoglicemia, eu acho que não. Já tem até demais, né? Vamos falar assim. Né? Tem bala, chiclete, tem tudo. Suco de laranja, né? Tá ótimo. A Doroti está aqui com a gente, o Alex também, né?
Aí ele falou que ele faz a glicemia antes e depois, né, do Perfeito, isso é treino. bom. Tá certinho, né? Eu acho Certinho. que tá. Acho que ele tá se precavendo, né, doutor João, de se acontecer alguma hipoglicemia no estúdio dele, porque a gente não sabe, né, Sim, a quando vai hipoglicemia ela vem a qualquer acontecer. momento. Ela vem a qualquer momento. Eu tenho no meu estojo os melzinhos, porque eu já tive paciente que teve hipoglicemia Na sua quando eu frente. atendia na casa, né? Já Hã? teve paciente de eu chegar e estar com hipoglicemia. Tive paciente de, no meio da consulta, falar, doutora, preciso medir a glicemia, porque eu tô me sentindo mal. Então, a gente não Sim, sabe, né, doutor João? Quanto isso mais a mesmo. gente conseguir se precaver melhor, né? A Santana aqui tá gostando da nossa live, né? Doutor João, para fechar, É. né? Eu acho que a gente falou de tratamento médico, tratamento psicológico, educação física, alimentação, Só não falamos de remédio, né? automonitorização. Falamos um pouquinho dos remédios ali, É, né? Porque depois nós vamos ter uma live só só sobre de os remédio, isso. remédios, né? Mas eu diria assim, né, doutor João? Eu diria que tem dois pilares que também são importantes. Um é o paciente, né, ser o ator ou o artista principal desse tratamento, né? Sim, E o outro é o que a gente está aqui fazendo há 24 anos, né, doutor João? Você há mais tempo que, né? Você desde 1984 e eu desde 2004, né? Nós estamos aí fazendo, que é a educação em diabetes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí é. sobre o paciente ser o artista principal, né? Porque para ele ser o artista principal, ele precisa ter todo esse conhecimento, né, doutor João? Então, primeira coisa, a pessoa que tem diabetes precisa aceitar que ela tem diabetes. Diabetes vai ser o seu parceiro até o último dia de vida. Então, ele tem que aceitar e não ficar chateado, aborrecido, revoltado, né? Então, ele tem que aceitar isso. Ele aceitando, ele começa a encarar as coisas de uma forma diferente, né? Bom, eu preciso me cuidar. Ninguém morre de repente estando bem. Você já viu alguém morrer de repente estando bem? A não ser foi atropelado, levou um tiro, né? Mas ele não estava bem. Então ele já tinha algum processo que estava lá, assintomático, e pomba, chegou um dia e pô, infartou, né? Ele infartou de repente. Então, esse de repente não existe, é alguma coisa que estava indo com o tempo. Então, a pessoa com diabetes, ela tem um número, essa glicemia, ou, que a gente fala na hemoglobina glicada, que é uma forma da gente saber como é que está o nosso controle. É Hemoglobina o glicada. dedo duro, né, doutor É o dedo João? duro, isso. E a gente tem que manter esse número nos níveis adequados, né? Aí vai variar um pouco da idade, comorbidade, criança, né? Esses números variam um pouco, mas em princípio menor que 7, tá? Aí vai variar um pouco aí, criança é um pouco mais, adulto também, um pouco, idoso. Então a gente tem que ter esse número como controle. E se a gente controlar bem esse número, dificilmente a gente vai ter alguma complicação do diabetes. A gente vai morrer de velho ou de alguma outra coisa que não relacionada ao diabetes. Então, aceite a presença do diabetes, ele vai ser seu companheiro, você casou com ele, tá? E vai viver a vida com ele. Você não dá para separar. O casamento você se separa ainda, divorcia, desquita, perde tudo, deixa para a mulher, né? Mas esse aí você não separa nunca. Esse aí você vai viver a vida inteira. Então, Na é alegria e na melhor, tristeza, né, na doutor alegria e na João? tristeza, então é melhor viver só na alegria, né? E hoje, olha, como eu disse para vocês, eu estou um pouco antigo nessa luta aí, né? Hoje, a gente vive muito melhor, tem muito mais meios de Recursos, né, doutor controlar o João? diabetes do que há 40 anos atrás. 40 Sim. anos atrás era outro mundo. Não tinha remédio, não tinha fitinha, não tinha nada. Não Então tinha era número, né, único, doutor João? Você não falou, tinha. era os mais, né? Então era um risquinho, dois Então, risquinhos. Quanto que correspondia, né, doutor João? isso. Hoje, apesar de ter uma doença que ela
está bem alastrando no mundo prevalente, inteiro, né? né? No mundo inteiro está aumentando o nível de importação. O Brasil é o quinto do mundo hoje em importadores de diabetes. Daqui em 2040 vai ser o quarto no mundo. Então, são as previsões, né, que estão sendo feitas aí pela Organização Mundial não é do Mundial de Saúde, de Diabetes. A Então, Federação Internacional. Federação Internacional de Diabetes, isso. Então, a gente tem que aceitar e viver bem. Hoje, a gente tem muito mais condições de viver bem com os medicamentos, com a monitorização, com as insulinas. São excelentes essa insulina. A insulina, o ano passado, nós fizemos o aniversário de 100 anos da insulina, da existência da insulina, né? Só que aquela insulina de 100 anos atrás e a de hoje, É a totalmente facilidade diferente, né, doutor? totalmente diferente. Hoje tem A a insulina é a mesma, ultra mas rápida, o jeito dela é diferente. né? Então, Tem a ultra rápida. Foi você ou foi a doutora Silvia, eu não lembro, que falou que vão lançar uma insulina semanal, Isso, semanal, né? vai ter isso. Então, Então, hoje, a indústria farmacêutica nos proporciona muitos medicamentos e é muito mais fácil. A única coisa que é difícil é controlar a boquinha. e E o custo, isso né? também, e é o dinheiro, né? Então, esse que é o hábito alimentar, esse que a gente precisa sempre ter. Uma alimentação boa, uma atividade física regular, né? Isso que é É o importante. estilo de vida, né, É o doutor estilo João? de vida. Tem que modificar o estilo de vida. Eu falo muito no consultório, né, doutor João, que não pensar em permitido proibido ou pensar em não vou comer nunca mais, é pensar em criar um novo hábito, né? Então, Sim, sim. E saber que criar não o tem nada hábito de fazer proibido. atividade física, criar o hábito de comer sempre no mesmo horário, criar o hábito de ter 5 cores no prato, né? E por aí a gente vai O aos açúcar é poucos. proibido, Elaine? O açúcar é Não, proibido? Não. não. Tá. Às vezes ele é indispensável, né? Se você tiver tendo Na uma hipoglicemia, eu hipoglicemia, né, preciso de doutor João? A açúcar. gente ficou aqui, acho que uns Isso. 20 minutos falando de É. hipoglicemia e ele Então, é não o existe nada artista proibido. principal, né? Proibido não existe nada. O que a gente tem que ter é critério no que aquilo que vai comer e Critério. quando Agora vai não é comer porque e quanto. Agora não é para comer quando a glicemia tá boa, né? Isso. Doutor João tá aqui. Eu não sei também quem. Eu sei que é o Pedro, mas é a peixaria Rejamar. Ela e o Pedro são pacientes seus, né? E É o eles. Pedrinho, é o menininho. É o Pedrinho. É o Pedro, ele acho que está com 6 ou 7 anos. Eu Aí queria eles saber estão se é ele falando. mesmo, se é esse que eu estou pensando. Manda aí pra gente ver quem é. É. E a Doutor João, a gente achou, eu e a Eliette até falamos hoje de manhã que a gente achou que o pessoal ia perguntar das vacinas. E tem uma mãe perguntando, né, se tem problema tomar, né? Ela tem um DM1 de 7 aninhos. E ela tá perguntando, por ser autoimune, se tem problema tomar vacina, doutor João. Não, por esse aspecto, não. Por esse aspecto, não. A vacina foi indicada para ser usada, né, de 5 a 11 anos, e não é porque tem diabetes autoimune ou outra doença autoimune que contraindique, não. Isso é outra coisa, é outro, vamos chamar, outro departamento. É o departamento, mas chegou a hora, vai lá dar o bracinho. Leva o seu filho para dar o bracinho, né, doutor João? Igual a gente levou o nosso, né? Certo. É isso doutor João, eu gosto do Paulo, porque o Paulo tá sempre junto aqui comigo. O Paulo e ele Vinícius? deu 234 passos, então eu não estou me sentindo tão mal, que você já deu 12 mil, eu dei 100 e pouco, e o Paulo deu 200 e pouco. Paulo Vinícius? Vamos chegar lá até o final do dia, pelo menos uns 7 mil, Paulo. É o Paulo Vinícius? É o Paulo Vinícius? Não, é o Paulo César Siqueira. Ah, tá. A Cida colocou que ela tem deficiência física e ela fazia hidroterapia, né, doutor João? Isso. Então ela não deixou de fazer atividade física, que ela parou, mas ela vai voltar. A Eliane colocou que ela tem a preocupação, doutor João, quando voltar às aulas presenciais, com as hipoglicemias durante a atividade física, né? Eu acho que é seguir aí um pouco do que o Emanuel falou, né, doutor João? Orientar aí a criança a medir a glicemia antes.
mandar os carboidratos de absorção rápida, né? Caprichar aí um pouquinho mais. Medir a glicemia depois. E conversar com o professor de educação física. Conversar com o professor. Mostrar que ele tem diabetes e vai fazer exercício, pode desencadear uma hipoglicemia, né? Para ele ficar um pouco mais atento, né? É tudo uma questão de informação. A gente tem que informar, né? Tem que avisar, né, doutor João? Tem que avisar. Doutor João, ele está com uma pergunta que eu acho legal também. Porque quando a gente está tendo aí as síndromes gripais, né? E é comum a gente ter falta de apetite, né? Nesse caso, quem usa insulina e está com a falta de apetite, diminui um pouquinho essa insulina, porque a infecção descompensa o diabetes, né? Como que a gente faz aí nessa hora?